Mas mesmo que permitisse, eu não colocaria, porque o Corinthians não é uma instituição financeira, não é uma instituição filantrópica. O Corinthians tem potencial para sair desse marasmo que está, é só profissionalizar, o que falta no Corinthians é só gestão. Fabinho, quer fazer uma pergunta para o Paulo Garcia? Ô Paulo, boa tarde. Sempre que a gente observa uma eleição em que tem vários candidatos, a situação, né? Porque você vai diluir os votos de quem é contra o atual presidente, que tem o apoio, vai apoiar provavelmente um candidato, já que ele não vem como candidato. O Mano perguntou se você teria a possibilidade de se juntar a um outro candidato. Você disse que essa situação não existe, mas já houve uma composição atrás. Então, eu te pergunto é o seguinte, o que você vê diferencial, assim, eu quero ser candidato porque o atual presidente não faz isso e isso é um absurdo para o Corinthians. O que te leva a ser candidato à presidência do Corinthians? Olha, é o problema de todos os clubes. Isso fica uma eternidade de todo mundo, é uma confraria na grande realidade. Então eu não vou pegar, ter quem me apoie e colocar no departamento XY. Nós vamos ter os diretores estatutários, que é obrigatório, mas na grande realidade nós vamos profissionalizar todos os departamentos. Paulo, há um mês atrás estava rolando um áudio no WhatsApp do Rachid, que é uma pessoa que trabalha no Corinthians, com uma história que você estava pagando mensalidades atrasadas de sócios para votar em você, que você teria deixado até no áudio, ele fala, não, está o cartão de crédito aí, mas precisa ter bom senso e precisa votar no Paulo. Isso realmente aconteceu? Aconteceu, mas não foi bem assim não, beijo. Aconteceu o seguinte, encerrava-se para deixar os títulos todos em dia no dia 3 de dezembro. No dia 1º de dezembro, à noite, a situação abaixou os títulos para que ficassem quitados o título patrimonial familiar em R$600 e o individual em R$400. Acontece o seguinte, por acaso eles tinham 800 carteirinhas já para ser quitadas. E quitaram essas 800 e já tinham mais 400. Quando o Rachid me ligou, que havia dito para as outras chapinhas que também pegassem para poder quitar, o pessoal não tinha recursos. E eu falei que eu pagaria. Eu fui até o clube, deixei com a Nancy, que é a secretária, o que o Rachid indicasse, eu pagaria. Negócio normal, imoral, mas normal, legal. Porque quem baixou esse decreto não foi eu, foi a diretoria do Corinthians. Porque se eles saem com 1.000 votos na frente, não tem eleição. São 3.000 votos mais ou menos dentro do clube. Acabou a eleição. Eles iam fazer tantos conselheiros como o presidente. Ô Paulo, mas você falou, é ilegal? É imoral, mas não é ilegal? É imoral, mas é legal, porque não tem nada que proíba isso dentro do clube. E todos fizeram isso. Eu não tinha feito e nem era candidato na época, tá certo? E o Rachid pede voto para as chapinhas. E ele fala que se eu viesse a ser candidato, que era uma questão de consciência, se deviam votar em mim ou não. Não, eu entendi, Paulo, mas é que é estranho você falar, é imoral mesmo, quer dizer, você fez a coisa sabendo então que era imoral. Mas não é ilegal. É que soou meio estranho, né, Paulo? Não, soou meio estranho não, soou totalmente estranho. Com todo respeito, Paulo, essa declaração, acho que olha, acontece o seguinte... Isso é legal, eu acho imoral. Meu pai contra o Dualib perdeu a eleição porque o Dualib fez 2.000 carteirinhas e meu pai entrou na justiça, ficou 9 anos brigando na justiça. Então você tem que jogar o jogo, senão eu vou para casa e não tem eleição, já dá para eles e fica assim. Mas, Paulo, desculpa, não é melhor você denunciar, participar do esquema? Mas é lógico que eu denunciei e eu pedi para a Comissão Eleitoral que anulasse todos esses títulos que foram validados. Porque nós conseguimos fazer uns 30 títulos só, eles fizeram 800 e já estava tudo premeditado e tinham mais 400 para serem feitos. E quem depositou o dinheiro, um dos cheques é do Carlos Leite, que é um negócio meio absurdo. Eles quem, Paulo? Essas 800 carteirinhas vêm de qual chapa? De quem? De quem? Da situação? Da situação, evidentemente, de quem está no poder, da situação. Eles que baixaram o decreto e no mesmo momento eles já tinham 800 carteirinhas para pôr em dia. Como que acontece um negócio desse? Isso é um absurdo. Essa situação entende assim então, Andrés? Eu
acredito que deva ser, pelo menos quem baixou o decreto foi da diretoria, só ela tem esse poder. E ele que tinha as carteirinhas. Então, para mim, não era os votos. Não sei para quem que era. Mas os outros candidatos também dizem que não eram para eles. O Paulo, é o Fábio Schumann, boa tarde, prazer falar com você. Quer dizer que para tentar ser presidente do Corinthians, tem que participar dessa bandalheira aí, é isso? Ou você joga o jogo, ou você sai fora. Porque acontece o seguinte, se ele pega e coloca 1000 carteirinhas, nós fizemos isso só para chamar atenção mesmo. Porque você não consegue, no último dia, pegar 1000 pessoas. Nós pegamos 30 pessoas. Quem pegou foi as chapinhas dos candidatos de chapinha ao conselho. Paulo, então deixa eu só insistir nesse tema, porque eu vou me remeter à eleição do Vasco, né? Que até pouco tempo tinha essa briga da urna 7. Quando o ex-presidente, que na época era atual, mesmo a situação que você está passando aí, do Corinthians, e ele botou uma enxurrada de novos sócios em 2 meses, nos últimos 2 meses, para a eleição. O que fez a oposição? Não fez a mesma coisa. Ela foi à justiça, comprovou a ilegalidade e a imoralidade, no caso, que não foi ilegalidade, mas foi imoral, e retirou esses candidatos a eleitores. Eles não votaram. Eles votaram numa eleição à parte, né, numa urna à parte, foi para uma perícia e não foi contabilizada essa votação. Por que vocês não tomaram esse caminho e preferiram participar da imoralidade, como você disse? Para chamar a atenção de todo mundo. Se eu não dou meu cartão lá, eu não sou idiota. Eu peguei meu cartão dele, chamei o Roque, o Turma, todos e o pessoal da imprensa para ficar sabendo disso. Justamente para ter uma pressão para a Comissão Eleitoral, que é 100% contra a oposição, contra quem não está no poder, então acontece esse tipo de problema. Então você tem que chamar a atenção para numa pressão você poder tirar. E eles estão insistindo em continuar com esses votos. Ou seja, se você conseguisse empatar o jogo, tivesse 800 novos sócios para você, o jogo seguia. Não, eu não iria fazer isso. Isso é imoral, você fazer um negócio desse. Você poderia pagar e cada um paga, porque não tem nada que proíba. Você pode fazer uma doação, pode fazer o que quiser, tá certo? Dentro do clube, se for um clube como o Corinthians, é uma entidade privada, não tem nada a ver com a eleitoral, com o TRE. Acontece que lá todo mundo dá camiseta, faz churrasco, faz tudo, isso é compra de voto, ou não é? Então, só para entender, comprar 30 novos associados, ok, 800 é que é um absurdo, isso? Porque a imoralidade não está no número, Paulo. Não, você está em tudo a imoralidade. Você não, tanto faz um como 100, como 1000, como 10 mil. É o ato em si. Mas eu comprei, não. Eu emprestei o dinheiro para o pessoal, fiz uma doação depois, a posteriori, porque é irrisória a quantia, e também não fizemos nada. Não foi nada para fazer única e exclusivamente essa imoralidade toda. Fiz para chamar a atenção e pedir o cancelamento de todos eles. Paulo, eu volto naquela pergunta que o Fábio Azevedo fez agora há pouco, mas você se sente bem fazendo esse tipo de coisa? Você mesmo acabou de dizer que você acha imoral, que não é legal, etc. e tal. Vale a pena ser presidente do Corinthians, mas para chegar até lá, trilhar esse caminho da imoralidade? Como trilhar o caminho da imoralidade? Não tem nada que diz que não possa ser feito isso. Eu acho imoral isso, porque você pegar e premeditar, ficar com 1000 votos no bolso e na hora H você baixar um decreto, reduzir os valores e ir lá e pagar, sendo que não tem a mesma chance que todos os candidatos. Então isso tem que ser cancelado. Eu não vou pela imoralidade para poder nenhum, que para o Corinthians, para mim, eu estou lá para ser o Corinthians que foi o que nós sempre fizemos. Nunca nos servimos do Corinthians. Paulo, para a gente encerrar a tua participação, o que você vai mudar na gestão, na sua gestão, se caso você seja eleito presidente do Corinthians, do que você está vendo aí? O que o torcedor do Corinthians pode esperar do Paulo Garcia, caso ele seja eleito? E o que você vai manter dessa atual gestão ou o que você vai mudar, Paulo? Eu vou manter o futebol, que eu acho que está bem o futebol, só tem que ter alguns reforços.
e fazer uma gestão profissional, contratar profissionais competentes para todas as áreas para poder mudar o clube para parar desse amadorismo que leva o clube à bancarrota, como que é o que acontece hoje. Ô Paulo, quando se eleito, você de cara elimina essa questão dos votos aí você falou? Não entendi. Se você for eleito, você falou que essa possibilidade de você pagar, tal, essa questão da imoralidade, né? Isso foi baixado foi um decreto baixado pela diretoria, não foi isso? Se eleito, você de cara já estimula isso? Deu esses valores? Ela reduziu os valores. Oi? Desculpa. Se você for eleito, você vai eliminar essa possibilidade? Você vai, digamos, suspender esse decreto imediatamente? Isso. Você tem que ter uma regra clara, porque acontece o seguinte, isso é o que acontece em todas as federações, confederações, por isso que o futebol não tem essa credibilidade toda, porque desde a Liga Amadora até a FIFA, a corrupção inteirou em tudo isso, e o futebol perde a credibilidade, assim como todas as confederações, federações, é sempre assim. Você chegar no poder é muito difícil, que o pessoal não deixa, porque usa de várias ferramentas escusas. Ô Paulo, uma outra questão, quando você fala então de futebol na bancarrota hoje no Corinthians, a equipe hoje tem um saldo muito mais devedor do que um saldo positivo, e qual é hoje a garantia financeira que você entra para dar esse aporte de segurança para que o Corinthians não deva mais salários, não atrase mais essas questões de imagem, você entra com algum tipo de patrocínio, com alguma situação forte e suficiente para que o time saia desse buraco, entre aspas, que foi colocado? Olha, nós vamos trabalhar profissionalmente em cima disso, que isso é o óbvio que tem que se fazer, tentar resgatar a credibilidade que o clube tem e alavancar a marca cada vez mais. Agora, isso não é um privilégio do Corinthians, é de todos os clubes, é uma vergonha o governo patrocinar o futebol brasileiro, com tantas situações mais difíceis. Hoje a Caixa Econômica patrocina todos os clubes, e tem só um hoje que tem um patrocinador, que é o Palmeiras, que é um patrocínio pontual e que deveria também se modernizar e profissionalizar, aproveitar esse momento. Bom, Flavinho, a última pergunta. Então, tudo bem, é rápido. Já que, Paulo, boa tarde. O processo eleitoral é uma bandalheira. Para se conquistar essa posição, é preciso apelar à imoralidade. O clube está quebrado, o senhor mesmo falou. Tem um estádio de 2 bilhões para pagar. Por que o senhor quer ser presidente do Corinthians? Qual é a motivação para um abacaxi desse tamanho? Fica por vocês. Eu não vi o contrato. Se você viu, você já está passando alguma coisa melhor. Eu vi. Pode usar isso. Que eu saiba, não é esses valores, e só vou saber na hora que pegar esses contratos para poder demandar em cima disso. Agora, o que acontece que eu, Flávio e o Everson Piovesan, como a gente tem uma vida dentro do Corinthians desde criança, mais de 40, 50 anos, tentar resgatar o clube para ver se a gente consegue, de uma certa forma, trazer o mais rápido possível o Corinthians para uma posição que não tem que ficar antecipando contatos até 2029, para que não tenha que fatiar jogadores. É fazer um processo profissional que não acontece tudo isso, que tem um planejamento. Mas o Paulo, o Piovesan que está contigo foi financeiro do Corinthians nessa última questão. Ele sabe o valor. Ele está aí no Corinthians, o Piovesan foi aí com o Mário Gobi, com o Andrés, acho que com o Roberto também chegou a ser, ou não? Não é isso não. O Piovesan foi ajudar o Roberto no fluxo de caixa, não nos documentos. Ele reduziu as dívidas e equilibrou as finanças. Ele não entrou em contratos, não entrou em nada disso e nunca fez parte da renovação e transparência. Mas ele era diretor financeiro do Corinthians, né, Paulo? Não, acho que burocraticamente ele era uma pessoa responsável por valores, sejam eles do estádio, do clube, da instituição social, ele era o diretor financeiro do Corinthians. Os valores transparentes passavam todos eles pelas mãos do Emerson Piovesan. A pergunta é essa, o que ele te passou transparente em relação a todos os valores e dívidas ou ativos do Corinthians?
Olha, acontece o seguinte, para ele ter a mão de tudo, ele tinha que ter todos os contratos de patrocínio para saber exatamente. Ele viveu o dia a dia do clube, equilibrando as finanças e cortando despesa. Foi o que ele fez um trabalho mais em cima disso do que propriamente, até porque ele não tinha poder. Ele foi discutir com o Odebrecht, com a Caixa Econômica, e acabou não dando certo, e aí ele não quis mais negociar porque ele achou muito ruim a negociação. Paulo, para a gente encerrar, então, olha, você pode mandar o teu recado para a torcida do Corinthians, para os sócios do clube que vão votar na próxima eleição no domingo. Fica à vontade para passar o teu recado. Paulo Garcia. Olha, o que eu espero que o associado vote na gente, tem eu, o Flávio e o Emerson Piovesan, que são pessoas que estão todas juntas porque nós conhecemos o clube, não dependemos do clube, temos uma vida independente financeiramente e temos tempo para correr atrás desse grande prejuízo que hoje foi causado e resgatar a credibilidade do clube. Então tá bom, Paulo, olha, um grande abraço para você, obrigado aí pela participação e boa sorte aí na eleição, que eu falei domingo, não, é no próximo sábado, 3 de fevereiro. Parque São Jorge vai pegar fogo, Paulo Garcia? Acho que não, está bem tranquilo, que está meio emperrando esses negócios de ficarem punindo o rock, querem tirar o rock, depois querem me tirar, depois é o Andrés. Então está tendo uma balela muito grande em cima disso, mas vai se resolver tudo. Mas tranquilo não está, né? O Citadini e o Romeu Tuma andaram se pegando aí, não, Paulo Garcia?